Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa, o seu programa de notícias de todas as tardes, de todo início de noite, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram o dia. Hoje, dia 18 de outubro de 2017, Dia do Médico. Então, já de início de programa, queremos cumprimentar todos os profissionais desta área. Os nossos cumprimentos a todos os médicos que estão em todos os cantos deste país. Desde aquele cantinho lá não sei aonde, lá no interior, aquele que atende todo um município, aqueles que dão a vida e às vezes perdem a vida nesses postos de saúde, nos lugares mais perigosos e cada vez mais perigosos que estão. Os nossos cumprimentos aos profissionais, aos médicos, neste dia 18 de outubro. Neste dia 18 de outubro, onde por 28 votos a 7, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre não aceitou ou não permitiu que passasse um pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Pedido este que tinha sido feito por 2 motoristas, por 2 taxistas. Nós já tínhamos comentado aqui, mais especificamente, o Gustavo Vitorino e a Carla, que entendem dessa matéria. Não tinha fundamento aquilo, não era possível, né, Gustavo Vitorino? O que surpreende é ter 7 vereadores que votaram pelo mas pessoal a gente já sabe quem é. Pessoal e PT. A gente já sabe quem é a turma. Aí depois querem credibilidade. Agora, o bom foi que não foi arrastado isso, vamos deixar para gastaram uma tarde em cima de uma coisa que não se criava, né? Não era... Agora, esses 7 votos mostram exatamente o que a gente imagina. Quer dizer, a esquerda perdeu completamente o rumo, não tem credibilidade nenhuma. Não se pode confiar no voto da esquerda. Qualquer projeto que eles têm que possa parecer interessante, você tem que buscar alguma coisa de maniqueísta, porque não tem seriedade. Uma tarde inteira. Eu gostei se era para ter sido rejeitado. Não era nem para ter sido... E é engraçado que é os mesmos que ficaram gritando contra o impeachment da Dilma, contra não sei o quê, contra o golpe, e agora voto pelo mesmo. Coerência que é bom? Mas não está mais à venda, não tem mais, é uma palavra. O que é? Coerência? Estavam com falta no mercado. Isso? Enquanto isso, o Ministério Público Federal denunciou Carlos Nussmann e aquele que tem um caderno de 250 folhas com todas as denúncias e coisas, o Serginho Cabral, filho do amigo do Mar. Quantos processos, hein? Já tem o Sérgio Cabral? Ele está no 15º. 15º. Fez o quê? Fez 15 anos. Fez 15 anos. Semana passada ele fez 15 anos. Agora é uma denúncia. É 16. Exatamente. Então, Nussmann teria cometido os crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Já Serginho, ou Cabral, foi denunciado por corrupção passiva. Foi denúncia, por enquanto. Denúncia. Que surpresa que surpresa. Com os 2 nomes indicados. Será que o Sérgio Cabral... Eu não esperava. O Sérgio Cabral... É tudo isso? Porque é o seguinte, esse cidadão, será que ele não tinha noção do perigo que ele estava correndo? Não tinha noção de nada? Quer dizer, é totalmente ridículo, né? É uma parvoíce, usar um termo português, é uma parvoíce o cara agir dessa forma, quer dizer, nunca ninguém vai me descobrir. Mário Barcelos, o meu sentimento é de que a pessoa chega num estágio onde ele vira o fio. E ele já acho que não é nem ser pavão, não é, ele passa assim, ele não tem, mas ele perde a noção, entendeu? Eu acho que ele ultrapassa todos os limites, ele não tem mais nem noção, sabe? Ele acha que... Mas esse sentimento de impunidade que existe também, né? No nosso país... Vai daqueles que praticam determinados crimes, como assaltos, roubos a banco e etc, assim como os corruptos de plantão que a gente tem. Esses também, aliás, esses nunca pensaram que seriam presos.
nunca pensaram que a justiça chegaria lá como está chegando. E alguns estão tendo a certeza que não vão ser mesmo. E outros estão na prisão, né, Gustavo? E o pior é que eu acho que o Sérgio Cabral, né? Certeza e não vão mesmo. E outra, né? Muitos deles, inclusive o Cabral, já juntaram tanto dinheiro fora do Brasil que ficar alguns aninhos na cadeia não tem problema. Dificilmente vai se achar tudo que esses caras não, eu acho que não. Dificilmente, claro. E o que é pior, e tem os que continuam lá roubando e livrando a cara. Esses é que é complicado, porque eles continuam fazendo mal, né? Só se fala em aumento de imposto. Lembra aquele projeto descarado, aquela proposta descarada do ilustre deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte? Passou hoje na Câmara Federal. Está aqui, eu estou lendo isso aqui. Passou. O projeto que o Gustavo Vitorino se refere é o projeto que pretende alterar a lei que rege os planos de saúde. Ou seja, quer modificar a forma como os reajustes são aplicados aos consumidores. Em outras palavras, é um que libera o reajuste de planos de saúde para quem tem mais de 59 anos, que até então, que é o que tu falava, né? Tu chegava aos 60 anos e aquele valor que tu paga, ou que tu paga o teu plano de saúde com 60 anos, parava ali. Parava ali. Não é mais assim. Agora eles querem reajustar aos 65, 70, eles querem matar os velhinhos. Já estão fazendo isso. Eles querem matar os velhinhos. Quando chega aos 60 anos é praticamente impagável. Já é impagável. Exatamente. É porque os gloriosos reajustes que as próprias operadoras de saúde, plano de saúde, se concedem e que está ao largo da lei, somado com os reajustes que a ANS dá todo ano, bem acima da inflação, já colocou milhões de brasileiros para fora de plano de saúde. Agora vem esse deputado apresentar um projeto medíocre como esse, um projeto desse... Mas ele é medíocre. Um projeto como esse que deveria ter sido recusado pela Câmara Federal. E ninguém pensou nos velhinhos. Mas aí vai diluir... para com essa palhaçada de vai diluir. E quem já sofreu o aumento? Quem já sofreu o aumento brutal aos 59 anos de idade, aos 60 anos de idade? Essa é a pergunta. E é o mesmo discurso da ANAC quando mandou cobrar mala de passageiro. Vai cair o preço da passagem. Quando caiu? Aonde caiu? Não caiu nada. E fica por isso. Quer dizer, o Brasil hoje, você vai a Brasília com uma mala de dinheiro e compra a proposta, o projeto, a emenda, o aditivo, o diabo que o carrega que quiser. Basta levar uma mala cheia de dinheiro, porque aí vai para um apartamento de um outro GDL aí e fica lá à disposição para quem quiser usar. Voltando ainda para a impunidade, o juiz Sérgio Moro ontem deu uma entrevista, né, para um apresentador, enfim, e ele comparou o crime que acontece hoje da corrupção ao serial killer, né, porque perguntado da questão da prisão preventiva, se a prisão preventiva não era, né, demais, assim como diz o Gilmar Mendes e etc, ele diz assim, bom, se o serial killer a gente não prende preventivamente antes de um julgamento, ele vai continuar cometendo crimes. Sim. E o que a gente viu é que tinha uma corrupção sistêmica no nosso país. Sim. As pessoas, mesmo que denunciadas, né, com o processo, elas continuavam roubando. E é o que acontece. Mesmo presas, elas continuavam roubando. E não tinha, tem, porque elas continuam roubando. Porque continuam propondo aumento de imposto, continuam propondo aumento de serviços públicos, continuam propondo aumento. O roubo, a roubalheira, perdeu o freio. Perdeu completo. Aí a gente fica pensando, Aí o caixa tá vazio. E esse deputado que fez essa proposta lá do negócio dos velhinhos, tá bom. Senhor deputado, o senhor fez esse projeto para quem? Ajudou quem? Os planos de saúde. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente está com tanto tema para casa, né? O que a gente tem que fazer agora? Tu e o Chicão, né, que falavam que vão agora na próxima eleição, vocês têm uma lista de deputados. Sim, a gente eu vai acho que aqui. todos nós agora temos que ter muito cuidado, porque nós vamos ter que comprar uma agenda daquelas grossas, assim, de 500 páginas, um caderno com um espiral bem gordo, bem gordinho, porque nós vamos ter que anotar todos os deputados que votaram para o Oécio permanecer como está. Sabemos que estão advogando em causa própria. Agora, esse seu Marinho aí, que é um safado, que está querendo inviabilizar o plano de saúde para aqueles que ainda estão pagando o seu plano de saúde com mais de 60 anos, porque há 1,5 milhão de brasileiros,
com mais de 60 anos pararam de pagar o seu plano de saúde por falta de condições financeiras. Que é o número de um levantamento que foi feito há um tempo atrás agora, esse ano ainda. Provavelmente já até aumentou. Nós vamos ter que começar a marcar na paleta essa gente agora. Não, porque a gente tem memória curta ou a gente também não consegue guardar tudo isso. Nós vamos ter que fazer, assim como tem a lista suja lá das empresas que tem trabalhador escravo, né? Nós temos que fazer uma lista negra na nossa vida, porque nós temos que cuidar agora. Nós temos que marcar na paleta essa gente. Vai ter que ter uma lista e nessa lista vai ser o seguinte, em quem não votar. E aí é menor a lista. Aí vocês precisam de um caderninho desse tamanho, assim, 15 folhas. Em quem não votar. Um diário da corrupção. E quem não votar. E aí bota do lado assim, ó, fulano, não votar. Aí do lado você põe o motivo. Votou no não sei quem. Olha, sem brincadeira. Não votou não sei quem. Sem brincadeira, porque a gente esquece, a gente não vai conseguir lembrar. Diz que vê uma tempestade em um copo d'água à volta de Aécio Neves ao Senado Federal. É uma tempestade em um copo d'água. Para ele, né? Só no copo para ele. O Gilmar Mendes foi posto lá pelo seu Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Agora, engraçado, eu vi hoje discursos de próceres do PSDB, o Cássio Cunha Lima, o ex-governador, o Tasso Gereissati. Eles querem que o Aécio renuncie, porque não sei, porque o partido... Engraçado, ontem eles estavam na tribuna fazendo discursos sobre a estatura do senador Aécio Neves, serviços prestados à pátria, serviços prestados à nação, aquelas bobagens que o Marco Aurélio escreveu também no relatório dele, no voto dele aquela vez, né? Serviços prestados à nação, não sei o que, babá. Ontem estavam babando o sujeito. Aí hoje o sujeito não presta mais. No outro dia eles querem que ele renuncie, porque, problemas éticos, o partido precisa de um novo rumo. Não sei aí eu vou te perguntar uma coisa. Gente, em 24 horas os mesmos discursos mudaram daqui para lá. Como assim? Tudo por conveniência. Eu te pergunto uma coisa, com que cara o senhor Michel Temer olha para o Michelzinho? Esse senhor tem um filho pequeno. A mesma, Magda. Lembra, doutora? Esse senhor tem um filho pequeno. Magda, lembra que uma criança. A doutora Luciana Nerung participou muito com você nessa bancada. É minha psiquiatra até hoje. Doutora Luciana Nerung, uma brilhante psiquiatra, ela disse o seguinte, uma vez no meu programa na Rádio Pampa, ela participava regularmente do meu programa, e ela dizia o seguinte, Gustavo, não pensa que essas pessoas têm constrangimento, têm vergonha. Eles vivem em outro mundo. É verdade. Eles dormem melhor do que a gente. Dormem melhor do que a gente. Eles vivem em outro mundo. O mundo deles é acima do bem e do mal. Essas pessoas não têm constrangimento, não têm vergonha, remorso nenhum, porque eles são convencidos que eles estão com a razão. Eles se convencem. Porque eles estão com a razão. O senhor Michel Temer tem não sei quantas aposentadorias e penduricados, deve ganhar mais de 100 mil por mês. Ele está lá, agarrado no poder, e os amigos, e recebendo os deputados. Vocês vão ver a votação que vai sair daqui a pouco. Certamente ele vai ser livrado de mais essa denúncia. Por quê? Porque chamou o ministro do Planejamento e mandou liberar 2 bilhões de reais em emendas para os parlamentares amigos. Diga, leia-se aqueles que vão votar a favor dele daqui a pouco. Sabe, o país está à venda, Marne Barcelos. O Brasil está à venda. Nós somos mercadoria num balcão. Nós somos frutas a serem espremidas para que nos tirem o suco. Ou seja, impostos, mais impostos, serviços públicos cada vez mais caros, mentira deslavada uma atrás da outra, é proposta de deputado tal, de senador tal, essas propostas deslavadas, quando não tem proposta deles, vem essas agências propor essa barbaridade, como essa ANAC agora propôs das malas. E é mentira, não caiu o preço da passagem, não vai cair. Os planos de saúde não vão reduzir preço. Não vão fazer nada. Vai sair mais dezenas de milhares de velhinhos que não podem pagar, vão morrer. Eles estão loucos que a gente morra. Os planos de saúde vão enriquecer cada vez mais. Quer dizer, estão quebrando o cálculo atuarial, né? Porque plano de saúde é uma geração, paga as despesas de outra. Os planos de saúde até 35, 40 anos, que pouca despesa ou quase nenhuma dão, pagam os planos de saúde de pessoas até 70, 80 anos. Aí vem uma proposta idiota dessa e passa como se nada tivesse acontecendo, como se o país não existisse, como se não tivesse velhos nesse país que precisam ser respeitados. Dona Magda. Senhor Marne. Eu fiz um comentário a respeito de um livro chamado Utopia, do Thomas More,
em que ele propunha, isso no início do século XVI, uma sociedade ideal. Uma sociedade em que não tivesse dinheiro. Olha, por isso que é utopia. Que não tivesse dinheiro, que fosse o escambo, a troca de mercadorias, etc. Uma sociedade absolutamente legal em que todos os seres humanos pudessem viver na mais perfeita paz e perfeita ordem, onde a disciplina fosse respeitada, onde um filho respeitasse o pai, onde um filho respeitasse uma filha, respeitasse a sua mãe. Isso ele escreveu há 500 anos atrás. E hoje, até hoje, nós não tivemos nenhum estado parecido com isso. Quando vocês estavam falando aí de psiquiatria, eu me lembrei do Dr. Sigmund Freud. Se o Dr. Freud fosse vivo até agora, e se ele soubesse falar português, que ele não falava, ele falava alemão, e colocasse todas essas pessoas, todas essas do Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula, Aécio, todas essas grandes figuras da República Brasileira, no divã do Dr. Freud, acho que o Dr. Freud piraria. Ele diz, mas eu não entendo, tudo que eu ensinei, tudo que eu estudei, Pavlov, todos aqueles que eu aprendi durante todos esses anos, nada existe. Porque não existe no mundo um país com mais corrupção que o Brasil, com tanta desfaçatez, uma cidade onde o produto mais consumido é o óleo de peroba. Brasília é o óleo de peroba. Pelo amor de Deus, as pessoas não se dão conta disso. E o brasileiro, o Chicão Tofone tem razão, o brasileiro não reage. O brasileiro não faz absolutamente nada para mudar isso. Todo mundo é passivo. Todo mundo é passivo. Me desculpem a diatriba, eu estou irritado com esse troço. Eu acho que os políticos estão na deles, esses cidadãos aí que o Vitorino falou, são os verdadeiros craques do Brasil. Tem que roubar mesmo. Porque um povo desse, tem que roubar mesmo. Porque um povo desse que não faz nada. Quando eu botei Bolsonaro no Facebook dizendo que ele é um cara que poderia moralizar o Brasil, muita gente criticando. Por que não critica um ex-governador que tem 4 aposentadorias aqui em Porto Alegre e sai caminhando na rua? Um cara desse, na Ásia, não podia sair na rua, ia ser apedrejado. É que é uma sociedade covarde. Então, eu vou dizer, senhoras e senhores, os políticos estão na dele. Sabe por que eles roubam? Eles roubam que nem no faroeste. O banco está aberto, o bandido entrava. Não tem vigilância? E não tem vigilância, sair e roubava. Não adianta nós ficar gritando aqui, eles vão ficar roubando, e o povo não faz nada. Então, cada povo tem o político que tem, vocês têm isso que merecem. Agora, botar filho nesse mundo é uma irresponsabilidade. Está botando um bandido aí, porque vai dar rolo daqui uns anos esse país aí. Na verdade, dando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e uma coisa não pode justificar a outra, né? O fato dos políticos roubarem não é porque, abriram a porta do banco. Mas Marne estava falando em utopia, eu acredito que mesmo que se a nossa moeda fosse em troca de produtos, como as pessoas são tão ambiciosas... Que roubariam os outros. Não, mas é o estado ideal, é o estado utópico, era justamente isso que ele queria explicar. Esse estado jamais existirá, porque a administração pertence ao ser humano. E o ser humano, intrinsecamente, tem um lado muito ruim. O ser humano é de uma crueldade, é só a pessoa conhecer as guerras que nós tivemos no mundo. O cidadão na guerra, ele mata em muitas oportunidades por prazer ou por medo. É incrível, é só você estudar, você vai aprender e você vai ficar com vergonha do ser humano. Mata por prazer. Por prazer, é o único ser vivo que mata por prazer. Pois é. O animal mata para se defender ou para se alimentar. Agora, com relação à reação do povo, Marne, é estranho mesmo, né? Porque o que a gente percebeu lá em 2013, 2014, né? Que fomos para a rua e tal. Tá certo que existia um governo que já estava há muito tempo no poder, né? Que as pessoas estavam de saco cheio, que as pessoas estavam se dando conta tudo que estava acontecendo, né? Estava começando a vir à tona, era uma coisa assim que era, sabe aquele primeiro momento assim de raiva, de não pode ficar assim, então as pessoas foram para as ruas, as pessoas usavam as redes sociais, enfim, estava mais latente. Hoje a gente percebe que não tem mais esse movimento, né? Que as pessoas, assim, acham um absurdo o Aécio continuar mesmo, todo mundo tendo escutado as gravações, tendo escutado ele falar sobre o primo dele, algumas coisas gravíssimas, mas que a gente... dizia, né, um movimento contra a corrupção mas e cadê o movimento agora? Cadê o MBL da vida que organizava esses movimentos? Cadê esses movimentos fortes da internet para armar
um parcão de novo para realmente as pessoas voltarem para lá e dizerem não, porque assim, ó, o Senado, ele até poderia ter votado diferente se tivesse pressão popular, mas a pressão popular acabou. Então, entre a pressão popular que não está existindo e salvar a própria pele, né, e pensar na sua vida daqui por diante, eles preferiram dessa forma. Dona Carla, e o golpe final foi dado com o perdão, digamos assim, ao Aécio. Com isso, o PMDB se une com o PSDB para eleger o próximo presidente. Quem é que vai ser o próximo presidente? Geraldo Alckmin. Esse vai ser o presidente. Fernando Henrique Cardoso sugeriu o nome de Luciano Huck, né? E o Luciano Huck, volta e meia, diz que ele tem intenção de fazer alguma coisa pelo Brasil. E a última declaração dele foi para a Folha de São Paulo, dizendo, quero e vou participar desse processo de renovação. Daí perguntado se realmente ele seria candidato ou não, daí ele deu uma desviada, não, acho que eu posso fazer esse processo de fora da política e tal, mas volta e meia ele está dizendo que talvez ele vá realmente... Não se brinca com o voto, hein? Esse Luciano Huck é uma piada de mau gosto. De mau gosto, também acho. Não se brinca com o voto. Vamos parar com isso. Mas vamos brincar, Vitorino. Vamos brincar, ele pode ganhar e fica por isso mesmo. Esse povinho é muito povinho. Muito povinho. Tá, Chicão, mas olha só, Chicão. Mas não tem saída, cara. Mas, Chicão, você só fica xingando a população. Não, põe o general lá que melhora. Não, esse é o papo de político, não leva nada. Nós temos que orientar a população, nós temos que alertar as pessoas. Agora tu fica xingando as pessoas. Para um pouquinho, tu não quer... Eu sei que tu é um totalitário, tu quer regime militar. É isso que tu quer, já disse aqui, militar? Deixou bem claro. Agora, tem uma coisa, tu tem que entender que o regime militar não atende necessariamente os anseios do povo. Você pensa que esse programa existiria num regime militar? Não. Então. Não mesmo. Então para aí. Eu acho que nós temos que ter uma mão forte, temos que ter um presidente forte, com autoridade. Se preciso botar exército na rua para enquadrar esses sindicatos, esses MST, esses PQP, esses diabo carrega aí, tudo bem, concordo. Agora... vamos devagar, não vamos ficar xingando, porque o povo não presta, porque o povo esse, que o povo aquele. Não, para aí, nós temos aqui alertar as pessoas, é o que eu estou fazendo, o que o Mário está fazendo, a Carla está fazendo, a gente está dizendo aqui, olha, estão roubando, fulano de tal está fazendo isso, o deputado tal apresentou proposta tal, essa é a nossa função aqui, porque simplesmente, sabe, atacar a população, não, a população é tão vítima quanto nós. E em entrevista para a BBC, a Marina Silva, nessa linha, Gustavo Vitorino, disse que no Brasil as pessoas que são de centro, na verdade, que não têm uma opinião polarizada, elas são ignoradas. Ou é de um lado ou é do outro lado. As pessoas que são ali, ó, né, no centro, que não acham que nem tanto ao céu, nem tanto ao céu, essas são ignoradas. E também até porque não dá para ser nem de um lado nem de outro, porque... A coisa... Tá bravo, né? Tá bravo, né? Tá bravo? Que dependendo do que me serve, eu tô contigo. Agora, daqui a pouco me serve, tá contigo. Porque todo mundo tem uma graxinha embaixo do casco, gente. Não, e a sujeira é tanta que... A sujeira é muito grande. Para começar pela declaração da Marina. A Marina quer se colocar agora como centro, como equilibrar. Como a boazinha. A origem da Marina é PT, é aqueles negócios do meio ambiente lá, Vitorino. Aquelas confusão com invasor de terra. Ela não vem marcar o anjinho aqui também, porque essa Marina também tem historinha para contar. O marido dela, o negócio das madeiras, até hoje não ficou explicado, dona Marina. Então não vem com essa engraçadinha. Ela quer imitar... Dona Marina. Ela quer imitar a Angela Merkel, a chanceler alemã, porque o partido dela, então o slogan é bem grande, está escrito Die Mitte, que significa o meio. Quer dizer, o partido que está no meio, não é nem direita nem esquerda. É isso que ela está tentando. Mas olha o drama do Brasil. Isso aí. Mas olha, claro que ela está tentando vender. Aliás, cada país tem a Merkel que merece, né? Tem o quê? Cada país tem a Merkel que merece. A Merkel. Sacanagem, né? A gente não merecia. É a Marina ali. Também não fala da Dona Marina. Olhem a situação, olhem o drama ideológico do Brasil que vive. Muito bem. Tem os que atacam lá à direita, o Bolsonaro, o Caiado, tem seus motivos. Até agora não vi motivo nenhum. Pro Caiado. Até agora não vi motivo, mas eles atacam a direita, tá bom. É o direito que tem, ideológico. A esquerda nem se fala. Ficou com 13, 14 anos no poder, todo mundo viu o que fez. Agora, Carla, olha o drama de quem quer ficar no centro. Sabe quem é que se diz centro? PMDB
E PSDB se diz país de centro. Não, olha o que esses caras PSDB fizeram. e o PMDB é com quem está no poder. Sim, mas ele se diz de centro. Se a esquerda está no poder, somos esquerda. Se a direita está no poder, somos direita. Então, Isso assim, tá evidente. A gente não tem para onde ir, o que a Magda falou. Não dá para ir para a direita, nem para a esquerda e ficar no meio, tá enrolado com o Temer e os seus blue caps aí. E seus blue caps, exatamente. Na volta ao Senado, olha só, como é que a gente vai conseguir viver, fazer um programa e vocês ainda querem que a gente faça mais tempo. Na volta ao Senado, Aécio se diz vítima de, abre aspas, ardilosa armação. E afirma que vai provar inocência. E não fica com a cara nem vermelha. Nem vermelha. Na verdade, né, Nem Magda? vermelha. O que a gente quer é que ele prove a inocência, né? Porque as pessoas que votaram nele não querem se sentir tão idiotas e tão enganadas. Se ele provar a inocência, meu Deus, a gente vai estar no lucro. Só se prescrever o processo, o que também não é de se estranhar, já que tantos outros prescrevem. Um senta em cima lá, o outro senta em cima aqui, vai passando o tempo, prescreve, né? Agora, Vitorino, se a Dilma Rousseff tivesse 10% da articulação política do Michel Temer, ela não teria caído. Isso é não verdade. teria caído. Se Assim ela como chama o os Collor, deputados. na Isso, o época. Collor, mas o Collor, isso eu disse pessoalmente para o Cada Collor. vez mais o Disse Collor pessoalmente fica para ela. anjinho, né? Até a O Collor Dilma e outros, né? Até a Dilma fica anjinho. Eu vi Mas a o Elba Collor que ele caiu ganhou. e depois se juntou de novo e continuou o processo. Mas da roubalheira, mas é gente. tudo igual, né? É exatamente Fez campanha isso. para o Lula. Fez campanha para o Lula. Exatamente. Deixa eu mostrar para vocês umas fotos lindas que a nossa telespectadora Luciana Loreto enviou. Vou ter que abri-las primeiro aqui. Então é melhor a gente falar de alguma outra coisa. Enquanto isso, por favor. aqui no WhatsApp, o Marcelo disse: concordo com você, Carla, o povo adormeceu. De novo, eu participei de todas as manifestações e hoje iria a novas. Mas sozinho não seria ouvido. O que falta é alguém exatamente para articular essas manifestações como tinham os movimentos como o MBL da vida naquela época. Mas tem uma diferença circunstancial muito significativa. Hoje, quem for para a rua gritar contra o Temer e essa safadeza toda do PMDB lá em Brasília, vai ter que ficar ao lado do PT, do PSOL, dessa turma. Entende a situação que nós estamos? Exatamente. O processo de apodrecimento da árvore ideológica e política brasileira se tornou tão acentuado, tão corrosivo, que a gente não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É assustador. Falando exatamente sobre isso, a Ana Lúcia de Porto Alegre diz o seguinte: boa noite, a população que tem trabalho, mas não tem estabilidade, não tem tempo e nem dinheiro para protestar. A bandidagem e os vândalos se misturam e estragam tudo. Abraços, Ana Lúcia. Exatamente, as pessoas também têm medo disso, né? De se misturar algumas pessoas que estão ali só para fazer a baderna. Para fazer a baderna, os baderneiros profissionais que foram identificados pela polícia, que se viu que usavam máscara, que ganhavam 150 prata de um partido tal, do partido tal, não sei o quê. Baderneiro profissional. Os caras diziam, aquele repórter da TV Bandeirantes que morreu lá no Rio de Janeiro, prenderam o cara que atirou o foguete. Sabe o que o cara disse, Marne? Dois meninos. Você noticiou os meninos. Não, eles pagam 150 pra gente fazer bagunça. E quem fizer uma bagunça legal, porque eles têm os olheiros, eles pagam mais 50 ou 100, dependendo da ruaça que você tiver. Isso não pode. Aí, sabe o que eu disse pra polícia? Não, e a gente tem, uns 30, só a turma lá do meu bairro lá, uns 30 que a gente vem aqui, tem a turminha já, mas tem mais. Sabe, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Lembra, Magda, aquele negócio, aquela denúncia que eu fiz aqui da acusação de que a IPTC tinha batido em motorista de Uber? Sim. Bom, eu nunca vi a IPTC bater em ninguém. Sim, e aí? Eles apoiam mais. Hoje, o doutor Fábio Juliano me mandou assim: Gustavo, olha aqui, mandou fotos de algumas coisinhas que os coitadinhos que disseram que apanharam. Tinha canivete desse tamanho, assim, automático, pois é. não sei o quê. Foi que eu E a história não é bem assim. Eles trancaram o posto de gasolina, a IPTC chegou e queria desobstruir o posto. E aí, como tinha muita gente, eram 2 agentes da IPTC, partiram para cima dos caras. Sabe? E aí eu fico mandando mensagem aqui, nós apoiamos. Tem que ver. A gente sempre tem que ver o outro lado. O que diz o outro lado, né? Falando em EPTC, hoje na Zona Norte, os agentes da EPTC abordaram um carro, enfim, que estava parado.
porque faltou gasolina, e faltar gasolina não pode, é infração de trânsito. Infração de trânsito. E o motorista estava chegando com um galão, Marne Barcelos, de gasolina, e ele foi abordado, então, pelos agentes, e ele tentou jogar gasolina nos agentes de trânsito. E aí a figura era maravilhosa, olha aqui, ó, o homem está em liberdade condicional por receptação de veículo roubado, foi detido pela Brigada Militar, se negou a fazer o teste do bafômetro, a carteira de habilitação do agressor está vencida desde 2011. E o carro encontra-se em situação irregular. Aí o agente da IPTC é o culpado. É o culpado. É isso que tem. É o agressor. Está completamente ao contrário. Ninguém reparou. Aí, IPTC, tô falando que eu posso fazer xixi no cachorro. Mas eu tô dizendo também. Aliás, eu li hoje, ouvi atentamente a leitura do relatório do seu Bonifácio Andrada. Mas é uma pérola. Eu não vi uma besteira, é uma pérola da comunicação. E ainda votam nesse sujeito, há mais de 40 anos ele está lá. Minas Gerais. É a história que eu te digo, tem que fazer a listinha. Mas esse aí já tem direitos adquiridos, meu amigo. Esse podia ir para casa, cuidar dos netos, tem direitos adquiridos. E o poder? E o poder? E quando ele falou assim, estão tentando criminalizar a atividade política no Brasil. Gente, quem criminalizou a atividade política no Brasil foram os políticos. Nunca se roubou tanto, nunca se cometeu tanto crime. E aí o sujeito escreve uma besteira dessa. Disseram, seu Bonifácio Andrada é um advogado, um homem com larga experiência jurídica, professor, tem um filho que é desembargador em Minas Gerais. Eu digo, vem aí um relatório técnico, né? Nada. Relatório técnico. Nada. É um relatório de um político profissional. Defendeu a classe política, defendeu a classe dele e ainda atacou o Ministério Público e atacou o Poder Judiciário. Quer dizer, caramba, o poste está fazendo xixi nos cachorros. Mário Lima pergunta o seguinte: onde andam os batedores de panelas? Agora que os amigos do Aécio livraram, desapareceram? Em especial o senhor Vitorino, que sempre comemorou a saída da presidenta Dilma, mas não está pedindo impeachment do fora Temer. Um tanto incoerente estas posturas. O tempo prova que Dilma é inocente e existem outros bem piores. Saudações pelo programa, Mário Lima. Porque a gente fala Seu Mário, eu vou indicar para o senhor, seu Mário. Eu tenho um otorrino muito bom. E esse otorrino é ótimo, porque ele tira a sujeira do ouvido, a gente ouve exatamente o que as pessoas estão dizendo. Ninguém está berrando tanto aqui contra o PMDB e pedindo o seu Temer e indo para casa, ele e a turma dele. Ninguém bate tanto quanto esse programa nessa tecla. Aí só vem escrever uma coisa dessa, seu Mário. Seu Mário, por favor, seja petista, mas não seja surdo. Olá, Magda Beatriz, boa noite a todos. A maioria dos votos para beneficiar o Oeste são dos senadores do Nordeste. Gustavo, seu comentário, alguma coisa que ele esqueceu de escrever? Não, eu acho que os votos... É que assim, a gente costuma muitas vezes mostrar uma faceta que pode soar como preconceito. Nós vamos deixar bem claro, a questão não é preconceito, é uma configuração geopolítica. O Nordeste, ele tem muito mais estados que as demais regiões. São pequenos estadinhos que foram divididos, portanto, no Senado, 13 senadores por cada estado, o Nordeste, evidentemente, sempre vai ter um peso político nas decisões do Senado. E isso não é o Nordeste isso, o Nordeste aquilo. Não, repito, é a concentração geopolítica que no Senado dá ao Nordeste um poder insuperável sobre outras casas, infelizmente. Sergipe é minúsculo, né? Sim, Sergipe Alagoas, minúsculo, Pernambuco é um pouquinho maior. Se juntar Sergipe e Alegrete, se juntar Santa Maria e Alegrete é o estado de Sergipe. São mais Alegrete. Boa noite, Magda e bancada. O Cabral é um canalha. Eu adoro canalha. E referente aos planos de saúde, se mexer é porque levou propina. Alguma dúvida? Beijos, Luciano Fontes. Estou dizendo que... Denise Goulart Munhoz. Boa noite, prezada bancada. Com relação aos planos de saúde, como diz o Chicão, são mandrakes. Considero que a população, mesmo os idosos, deva abandoná-los e investir em economia pessoal. O problema, dona Denise, é que agora não está mais tempo. Isso é uma coisa que tu tem que fazer ao longo da tua vida. Hoje as pessoas mais idosas estão aposentadas,
Como é que vai juntar dinheiro, não consegue nem comprar remédio, dona Denise? Desculpa, já respondi. Mas é uma grande verdade. É verdade. Essas aposentadorias que nós que contribuímos durante 35, 40 anos, são aposentadorias absolutamente ridículas. Colocar os valores que pagariam aos planos de saúde numa conta de caderneta de poupança, isso teria que ter sido feito lá no começo. Mas a gente acreditou em tudo, né? E quando precisar, se for necessário para custear despesas relativas ao tratamento de saúde, as economias estarão à disposição, mesmo com os parcos rendimentos de 0,5% ao mês. O mesmo deve ocorrer para os planos de seguro de automóvel. Esses planos são uma indústria de arrecadação de dinheiro dos incautos consumidores. Sugiro, guardem dinheiro na caderneta de poupança. Abraços, Denise de Bagé. O mercado segurador brasileiro precisa um raio-x urgente. Precisa uma investigação urgente. Essa SUSEP, na minha opinião, precisa ser olhada com carinho. Porque o mercado segurador brasileiro está completamente fora do controle. SUSEP não é o serviço penitenciário? Não, é outra coisa. Tem a mesma. É outra sigla, então. É a Superintendência de Seguros Privados. As leis brasileiras, elas são excessivamente coniventes e as seguradoras têm adotado práticas absolutamente nebulosas em relação a sinistros. Elas negam e aí o cidadão que se vire na justiça para tentar cobrar. E aí depois eles pagam por um acordo, pagam abaixo, inventam qualquer pretexto para não pagar, para conseguir empurrar com a barriga. Apostam na lerdeza da justiça que isso aumenta o seu lucro. Está na hora da SUSEP dar uma olhadinha, o parlamento dar uma olhadinha nesse mercado, porque está nebuloso. Por 39 votos a favor e 26 contra, os deputados aprovaram o parecer do relator. Comissão da Câmara aprova parecer pelo arquivamento da denúncia contra Temer. Que surpresa! Que surpresa! E foram-se 2 bilhões do nosso bolso que o seu Michel Temer determinou que o Ministério do Planejamento liberasse presta atenção. emendas para os ilustres deputados que votaram 39 a 39 a 26. Arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Denúncia por organização criminosa e obstrução à justiça. Depois de mais de 13 horas de discussão entre ontem e esta quarta-feira, a maioria acatou o voto do relator, aquele senhor bonachão, Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Agora o caso segue para o plenário da Câmara, para ser votado na próxima semana e tal, barará. E blá, 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 blá. Fica vermelha a cara de sem vergonha. E sabe quanto isso custou para o senhor que está vendo aí em casa? 2 bilhões de reais do seu bolso. 2 bilhões liberaram as emendinhas para os deputados amiguinhos. 2 bilhões. Essas emendinhas, para que o senhor saiba, são normalmente obras. Grande parte dessas obras vinculadas até a familiares. Olha o Jucá lá, a família dele toda enrolada com obras lá. E essas obras, você sabe que a propina vem de obra. E emendas, normalmente, pedem dinheiro para obras. Portanto, não é difícil saber o que está acontecendo hoje no Brasil. O país está à venda. Boa noite aos corajosos. A República Brasileira é formada por 3 poderes, porque se fossem 4, seria formação de quadrilha. Um fraterno abraço, Davi. E o Davi diz que não tem orgulho nenhum de ser brasileiro, só de ser do Rio Grande do Sul gaúcho. Oi, lindos. Está tudo na contramão, tudo errado, diz a Alice Cândia. Povinho, disse o Chicão, mas se nem a justiça, Chicão, a quem podemos confiar, mostra o que mostra, então, Chicão, começa tu a convocar o povo para mudar. Comece a fazer a lista de em quem não votar. Aproveite o programa, diz a Lariete Maciel. Ela diz que aceita a lista dos maus políticos. Mas o povo não tem memória. Ele vai. E esse Luciano Huck está se tornando um novo engodo. Collor, Luciano Huck, assim vai. Tem que botar em general, estado de sítio, disciplinar. Como é que vai ser democracia no Brasil? Um país desse não tem condição de ser democrático. Ele não tem que democracia, não pode ser na rua de noite. Então não é democracia. Democracia para falar, para levar aonde? Você é que nem aquele cara que fala, não leva nada. Infelizmente, no Brasil é tudo popularidade. Eu acredito que se o Luciano Huck se candidatar,
corremos perigo. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele pode levar. Pode levar porque a Globo manipula e o Bolsonaro vai virar o vilão, vai dizer que é o estuprador, papai Luciano Huck vai ser o gurizinho. Pega aqueles produtores da Globo geniais, eles criam um programa de televisão que ele vai apresentar e vai se mostrar como um Superman. E ele vai virar, e como ele é conivente, os empresários, vai continuar o mesmo rolo, nós vamos continuar falando depois. Só trocou de termo para Luciano Huck. Por que o Marquesan ganhou a prefeitura de Porto Alegre? Pelo programa de televisão. Isso aí. Olha aqui, ó. De televisão e internet. Caminhou loucamente, encheu a cidade de buraco. A professora Fernanda Guerra está dizendo, alguém viu o Lula e a Dilma defendendo o povo nas ruas? Nunca. Não. Duvido que o Lula e a Dilma saiam nas ruas hoje. Não, Bom, mas a Dilma está tentando se defender, né? Ela está tentando anular o impeachment. Será que vai dar em alguma coisa? Acho muito difícil. A essa altura, acho muito difícil. A turma que tomou conta Mas lá... era só o que faltava, A turma né? que tomou conta se blindou pelo STF, imagina pelo plenário do Senado ou da Câmara. Tem um telespectador aqui que está muito bravo, porque ele disse, olha, eu vi. Ele disse que viu. Estava dentro de um Uber e viu o motorista do Uber ser agredido por agente da EPTC. Olha, eu não vou identificar o senhor aqui, mas eu peço o seguinte, o senhor entra em contato comigo, tá? Pelo meu e-mail, pelos meus contatos, entre em contato comigo, que eu vou botar o senhor em contato com o diretor de operações da EPTC, porque, olha, ele tem o maior interesse em saber disso. Ele quer saber. E pode ter certeza, se isso aconteceu realmente, não vai ficar sem punição. Gustavo@pampa.com.br. Isso, a discussão, ele disse, não quer ser chamado de mentiroso, ele está bravo. Não claro, me chamar de mentiroso, não quer ser chamado de mentiroso, porque foi ele que fez a denúncia. Então, eu vou pedir para ele que entre em contato comigo, vou botar ele em contato com o senhor, com o Dr. Fábio Juliano, que é o diretor de operações da EPTC, que é um advogado competente, um homem enérgico, que está dirigindo com mão de ferro as operações da EPTC, assim como o Dr. Marcelo Soler, que é o presidente agora da empresa. Eu faço questão que o senhor leve adiante. Se o senhor testemunhou, leva adiante. Tá bem. Fala, Camila. Olha, aqui no WhatsApp, o Marcelo Terra diz o seguinte, Cão, vais gostar. Esse pessoal que está esperando um Macron brasileiro, eles sim é que estão esperando um salvador da pátria. Não vai acontecer. Quem aparecer como apaziguador desse conflito será armadilha para dividir e capturar votos da direita. A eleição de 2018 será esquerda antidemocrática, obscurantista jurássica, com Lula semipresidiário ou não contra Bolsonaro. Será o velho, ultrapassado, o mal contra o novo, o bom, o bem, o oposto a tudo feito pela esquerda desde então. O governo de Bolsonaro será marcado com o desmanche do Estado socialista da esquerda do Brasil. Quem ainda está esperando um candidato caindo do céu aos 45 minutos do segundo turno está viajando. É Bolsonaro ou mais do mesmo, e etc, etc, etc. É bem longo. Marcelo, tá. Mas se rola uma candidatura tipo Luciano Huck, ou uma candidatura oportunista, um marketing de emboscada, de circunstância, ela divide a direita e aquela... É isso que ele está dizendo, exatamente. né? E aquela direita que eu sou um cara que faço parte, ela enfraquece, porque essa direita, e eu sou assim, o discurso é facilmente desconstruído porque, ele é homofóbico, não sei o quê. E todas essas coisas matam o Bolsonaro e reforçam o Luciano Huck. E o Luciano Huck, ao meu ver, seria uma presa fácil para um Lula da vida. Porque ele não tem a dicotomia de uma direita forte. Ele tem uma direita de lobby maquiada. Agora, ele é um engraçado. O Huck é um engraçadinho que é... Agora, eu concordo com o Chicão, porque a melhor forma de você enfraquecer um adversário é dividindo. É dividindo ele. Outra coisa, agora saindo disso aí, indo para Gustavo Vitorino, que é o nosso colega, tem que fazer um tributo ao Gustavo Vitorino. O Fernando Vieira, que é meu amigo há muitos anos, e uma fonte inspiradora, Fernando Vieira. Sabe, o Fernando Vieira foi inspiração para todo mundo que fez programa na noite. Ele foi o primeiro, eu fui o segundo. O Fernando Vieira diz assim, Chicão, fala agora, Vitorino vai ser homenageado na Festa Nacional da Música, Vitorino é o cara, as pessoas estão esperando Vitorino. Agora, Fernando Vieira, só uma coisinha. Eu e a Magda ficamos sentindo, não fomos convidados para jantar no Plaza, não temos camarote, não temos mesa, não temos estacionamento ou break, não temos nada. Não temos nada. Não, mas aí eu quero fazer justiça. O Fernando hoje, quando me comunicou que eu seria homenageado, e eu confesso que engasguei,
ele disse o seguinte, olha, eu gostaria de convidar toda a bancada da Atualidades Pampa. Ele falou isso aqui. Então estão todos convidados. Ele está rindo, Fernando Vieira. Qual é a noite que tu vai ser homenagem? Na segunda? Na noite das homenagens. Já, mas tem que mandar as coisas pra gente entrar, gente. Não pode chegar lá na porta e ter carão, não ter mesa pra nós. Eu vou organizar tudo, vocês são meus convidados. Sabe que a gente sai depois das 9. Eu quero que vocês participem. Na segunda-feira, dia 23. Eu tenho pacote, né? Sim. Vai levar a família toda? Então tá, pacotão. Não, só 18 não, só... Fernando Vieira está dizendo que a bancada tem toda a mordomia. Teu médico. Você vai levar o meu médico. Exatamente. Que a bancada não paga nada no Plaza. Não precisa nem ligar para o Carlos Henrique, o dono do hotel. O Marne Barcelos vai levar umas 3 funcionárias dele, coitado. A Sussurana Olha a cara da ele pega no centro, a Sussurana, a mão Ele nem grande. falou nada. Então, eles já estão no centro, no Plaza São Rafael. Quer dizer que o gato Angorá está bem? Tá certo. Tá bem. Olha aqui, ó, já que estamos falando de coisas boas, de festividades, nesta segunda-feira o Cindy Lojas de Porto Alegre comemorou seus 80 anos, uma festa linda e tal. E hoje, lá no nosso almoço, no Tá Na Mesa, a Federação prestou a sua homenagem aos 80 anos do Cindy Lojas, que é seu associado, enfim. E o presidente Paulo Cruz lá estava, recebeu a sua homenagem. E também estava o ex-presidente do Cindy Lojas, que é o Ronaldo Silikov, que é nosso telespectador. E aí, é fã do Vitorino, já que nós estamos falando que o Vitorino vai ser homenageado agora segunda-feira na Festa Nacional da Música. Então, ele mandou abraços, beijos para todos nós, meninas, para as meninas os beijos, para os meninos os abraços, obviamente, né? Que ele é um fã nosso, assiste o nosso programa, enfim. E quem esses dias gravou uma mensagem muito bacana para nós também, e mandou para o meu WhatsApp, foi a avó Ana Maria. A Ana Maria é a avó da Carolina Chaves, que trabalhou, com quem nós trabalhamos lá na TV Assembleia. E ela assiste o nosso programa todas as noites, gosta mais de mim, obviamente, eu sou a preferida dela, mas ela gosta de todos nós. Então, um beijo para Ana Maria, que é a avó da Carol, lá da TV Assembleia. E a Sônia Cardoso, que mora na rua João Alfredo, na Cidade Baixa, também é a nossa telespectadora, estava hoje lá no salão, na Estética do Carmo, lá com as gurias da Estética do Carmo. E aí o Marcelo Zigali, meu amigo, me ligou e elas estavam ali perto, mandaram um beijo. Todas elas assistem o nosso programa, então beijos para todas. Muito obrigado pela audiência. Posso fazer um agradecimento? Faça. 2 agradecimentos. O senhor João Ramão Pintos, aqui de Porto Alegre, me mandou um livro chamado Deus Não Está Morto, do Rice Brooks, que é um pastor americano. Sua fé não é em vão, graças a Deus. Isto aqui é uma espécie de metáfora ao Nietzsche disse, Deus está morto, nós o matamos. Isso é uma metáfora, evidentemente. Muito obrigado, seu João Ramão Pinto. E recebo também aqui outro livro, não dele, da dona Hilda Simões Lopes, Tuiatã. A história verídica de uma família em terra ocupada, a casco de caralho, carabinas e madressilvas, né? A história da família Simões Lopes, do grande poeta Simões Lopes, desse homem extraordinário, esse pelotense extraordinário que escreveu tantas coisas maravilhosas, esse gaúcho de boa cepa que foi Simões Lopes. Muito obrigado por esse livro. É um livro que realmente Tuiatã, que vou ter que ter bastante tempo para ler esse livro aqui. Obrigado. O primeiro livro que tu mostraste, Deus Não Está Morto, virou filme, né? São 2 filmes, tem diz que são 2 tomos, é verdade, 2 tomos. Muito obrigado, seu João. Já que o Mário está falando em livro, confirmar que a Rádio Pampa de Porto Alegre, bem como a TV Pampa e o nosso portal O Sul, estará cobrindo a Feira do Livro como todos os anos. Ano, a partir de novembro, como sempre, estantes da Pampa lá à disposição, recebendo convidados. E quando eu vou entupir a casa do Mário Barcelos de livro, porque a gente recebe tanto livro. Mesmo, é coisa boa, adoro trazer os livros para o Mário, porque eu já sei mais ou menos o perfil dos livros que ele gosta. Eu acho que o maior presente para um livreiro, vou fazer vou construir uma biblioteca, vou construir uma livraria. Mas tu ainda não construiu? E eu fico muito sensibilizado. Alguns livros são realmente fantásticos. Tem outros livros, tem uma fila lá, né? Eu já devo estar com mais de 100 agora. Nos últimos meses eu recebi mais de 100 livros, 100 e tantos livros. Nossa, né? que loucura. E eu tenho mais ou menos uns 2.000. A minha biblioteca tem 2.000, imaginem só. Legal. Precisa muito tempo para ler. Sabe quem é que deu sinal de vida esses dias aí? Mandou um WhatsApp para mim.
Ele está concorrendo de novo à presidência do CREA, Alcides Capuani. É nosso telespectador querido. Uma figuraça, mandou gente beijos, querida. abraços para todos Super nós. querido. E agora, dia 15 de dezembro, ele é o candidato a Deve ser da oposição, porque o da CREA. situação é o presidente Melvis Barros. Que é o candidato. Agora, eu não sei, eu não conheço o Estatuto do CREA. Eu não sei se o presidente Melvis está no primeiro ou segundo mandato. Eu não sei se. Ele está no primeiro mandato, eu acho. Primeiro mandato. Não sei se pode reeleição, mas o presidente Melvis, o atual presidente do CREA. O atual presidente do CREA. E o Alcides Capuani mandou um abraço, porque figura espetacular estava também. antes nas hidrovias de Portos, te lembra? Isso, E aí, fazia horas que eu não falava com ele, ele disse, tô aí e tal, não sei o que, dia 15 de dezembro ele é candidato. Magda, deixa eu levantar uma questãozinha aqui, que eu acho que o Chicão vai gostar de falar nisso. Eu posso, vai demorar? Vai. Não, na boa, que eu queria fazer a devassa, posso fazer a devassa? Faz a devassa que depois eu vou levantar um negócio pro Chicão comentar então, aqui. Vamos fazer então, presentear um dos nossos telespectadores com um voucher no valor de R$70 da mini cervejaria Devassa. Os agraciados ou aqueles felizardos que vão tentar a sorte são os nossos telespectadores que participam através do WhatsApp 999-777001. A Jéssica vai dizer uma frase, você vai escrevê-la exatamente como ela vai dizer. Na frase tem a palavra Devassa e essa palavra tem que ter D maiúsculo, porque é o nome da cerveja. Coloca a frase completa, o seu nome e o número do seu documento, CPF ou RG. A frase é? Hoje é quarta-feira, dia do sofá. E é claro que a devassa não pode faltar. Nossa! Repete! Hoje é quarta-feira. Parou, deixa dia do sofá. E é claro que a devassa não pode coisa faltar. ridícula. Esta é a frase. Ridículo, É legal. 999-777001. Tem que escrever isso tudo bem certinho. Ai, Marcos. Mais o seu nome e o número do seu documento. RG ou CPF. Ridículo foi o Maria Vitorino. Elogia. Não. É linda a frase. Ele estava imitando o Dicró. Joga aí Imitando o Eu Dicró. queria levantar para Ô, Marne, vai catar coquinho. Olha aqui. Chicão, lembra que mudaram o nome lá da Avenida da Legalidade? Porque é Castelo Branco, porque é papapá, pipipi, popá. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o monumento ao Luiz Carlos Prestes? Como é que fica? Vai ficar o nome de um comunista que queria transformar o Brasil num país totalitário e comunista? Mas o Prestes eu não consigo entender, Vitorino, pelo seguinte. O Prestes era casado com uma senhora chamada Olga Benário. Inclusive, eu gravei uma vez esse filme no Festival de Cinema de Gramado. E o Getúlio, que é o grande ídolo da esquerda, pegou a Olga Benário e entregou para o Hitler, para os nazistas, fazer sanduíche dela. E os caras idolatam o Getúlio ainda. Então essa esquerda brasileira é uma tomadora de grana, é só propinada, não tem ideologia nenhuma esses caras. Prestes, Olga Benário, Pelo bife, tudo pelo bife. Tudo pelo bife. Tudo pelo bife. Tem toda a razão. Mas por que a Olga Benário foi entregue à Alemanha nazista? Porque ela era considerada na Alemanha daquela época uma terrorista. Por isso que o Getúlio, que tinha um acordo com a Alemanha nazista, devolveu a Olga Benário. Foi por isso que ele devolveu. Então havia Benário, nada a ver, essa história toda, esse Getúlio também. Getúlio ele fez um desserviço ao Brasil. O governo Getúlio. O governo Getúlio, sim, foi uma ditadura ruim. E no segundo governo dele? Tão ruim que ele se matou, né, querido? Mas ele já tinha uma tendência. Mas eu não vou entrar nessa história aí. Essa história é muito nada a ver para mim. Bom, já temos a pessoa que mandou a frase, o verso, exatamente como foi dito pela Jéssica, e é a Maria Luísa Seibert, eu acho. Escreve Seibert, eu acho que a pronúncia é Seibert. Tá? Se eu me equivoquei, desculpa, Maria Luísa. Hoje é quarta-feira, dia do sofá. E é claro que a devassa não pode faltar. Maria Luísa Seibert. Maria Luísa, a partir desta quinta-feira, dia 19, o teu voucher no valor de R$70 estará à tua disposição na mini cervejaria Devassa, que fica no segundo piso, no segundo andar, do Praia de Belas Shopping. E tem a validade por 30 dias. Fique à vontade para ir no dia e hora que você quiser
e muito obrigada por ter participado dessa brincadeira. Sexta-feira tem mais. Agora, o Gustavo Vitorino não vai comemorar. Ela hoje disse, o Yes consegui, kkk. Obrigada, adoro vocês, beijos em todos. A decisão da Assembleia Legislativa da aprovação do projeto do Piratini, que prevê uma modificação na cedência de funcionários públicos para entidades sindicais. Estava demais, né? E hoje o Piratini declarou que espera economizar 70% do gasto anual que eles tinham exatamente com essa cedência. Não é que não vai existir mais, é que eles limitaram o número, né? Sim, diminuíram o número de cedências. Eu, particularmente, cortaria tudo. E era 40 milhões que gastavam por ano e esperam economizar 70% desses 40 milhões com esse limite na cedência para as entidades sindicais e associativas. O número de sindicatos que tem o Brasil é uma coisa impressionante, né? São 14, 15 mil, né? 17 mil. 17 mil nos Estados Unidos tem quanto? 718. Eles estão no pescoço do Michel Temer para restituir, através de uma medida provisória, o imposto sindical disfarçado de contribuição corporativa, que viria descrita nos acordos coletivos. Que não é espontânea, é obrigatória mesmo. Não é espontânea. Obrigatória. Eles querem ir no pescoço do trabalhador. Eles não desistiram. O sindicato quer dinheiro, gente. O sindicato quer dinheiro. Eles querem grana, eles querem se dar bem. Ô, Magda. Oi, querido. Sabe aquela moça muito bonitona, assim, que o passageiro quis fazer uma gracinha e perguntou para ela. Ai. Qual é o seu nome? Ela, Mercedes. A senhora tem alguma relação com aquele carro? Responde ela. Mesma faixa de preço, senhor. Tá muito boa. Agora, olha aqui, ó, eu não posso deixar de ler para vocês o e-mail que eu recebi aqui. Eu queria que a Jéssica fizesse um comentário sobre essa história que tu disse que só Chicaltofone Prefiro me abster. Tá assistindo muitas sessões da Câmara. Prefiro ficar calada. Prefiro me calar. Meu silêncio será destruidor. Deixa eu ver o que o Luiz Brasco escreveu aqui. Falando em... Cadê o e-mail? Tu não ia? Eu ia, mas depois desisti. Era um silêncio era um silêncio. Não, e-mail meio doido, a pessoa acha que... Não, mas ela disse assim, daqui a pouco eu leio. A Raquel disse que o Mário tem que ler 50 tons de cinza para ter uma inspiração literária. Esse livro não tem nada de especial. 50 tons de cinza? É pornô pra dona de casa. Claro que não é pornô. É um livro que mexe, com o imaginário Vou da perder mulher meu tempo e nisso aí. dos homens. Mexe com o imaginário Mas não é pra ti da mesmo. Não vou perder meu tempo. Agora o Gustavo Vitorino é craque, tem que ser rendeiro. Ele é dono do Festival da Música. Dono, segundo mercado. Não. Capaz, nada a ver. E o dono se homenageia. Não é verdade, não fala. Fernando Vieira é o grande gerente lá. Não, o Fernando é o dono. O Fernando criou isso há quase 40 anos. É o maior encontro da música brasileira. Porque o Gustavo Vitorino vai ser homenageado? Isso é a Festa Nacional da Música do Fernando. Tá rindo que ele vai ser homenageado? Não, estou rindo que o dono se homenageia. Mas o Fernando vai receber homenagem? Não, eu fui Gustavo para toda a cidade. Mas ele não é o Gustavo dono. Vitorino é o dono da Festa. Não. Gustavo Vitorino não é o dono. Não, isso é brincadeira e desrespeito com o Fernando Vieira. Ele criou esse evento há quase 40 anos. 40 anos, Sim, esse evento tem uma história. Lembra da festa disso, Magda? Se tu prestasse atenção no que a gente diz aqui, tu saberias. A primeira transmissão que foi essa festa... Não tem nada nessa bancada. Nada nessa no rim, ó. É tudo no rim. Não, mas deixa eu só te contar. É uma brincadeira, o Fernando Vieira até fica fazendo brincadeira. Essa festa... Mas é que tu não concatena, né? Sabe o que é concatena? O que é concatena? Não pensa. Concatena, acho que é o nome de uma nova grife. Chamou de Eu tenho um vídeo desse filme. O Fernando Vieira tem um vídeo. A Magda Beatriz. Gostei dessa. A Magda Beatriz, na primeira edição da festa. Chamava Festa Nacional do Disco. Festa do Disco. Festa do Disco. Festa do Disco. A Magda Beatriz aqui. dentro do avião, entrevistando os artistas. Erasmo Carlos. Você não vai de perto vir pra cá. Dentro do avião, a Magda Beatriz estava entrevistando os artistas. Nós temos esse vídeo, o Fernando tem no arquivo da festa. É espetacular. Essa festa, e depois parou, ficou anos parado e agora a reedição. Até porque não tem mais Canela disco. veio para Porto Alegre, vocês trouxeram. Porque... Foi do ano passado, veio de Canela para Porto Alegre, porque o evento precisava crescer, né?
O evento precisava crescer, já não tinha mais espaço, são muitos artistas querendo vir, a procura é muito grande e não tem lugar para acomodar todo mundo em Canela. E aqui em Porto Alegre explodiu mais ainda, né? Porque, você tem uma ideia, o Fernando recebe mais de 2.000 pedidos de participação. E não tem como credenciar a metade disso. E o custo? O custo do evento. Então, assim, muita gente reclama, fica chateada, enfim, mas não tem como acomodar todo mundo. Entendeu? Tem até algumas credenciais, umas pulseirinhas lá que a gente dá para as pessoas participar, coisa e tal, das jam sessions, mas a solenidade no Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael é limitado, não tem como acomodar todo mundo. No último final de semana teve a abertura do evento com um show de rock, no sábado, no domingo pela manhã as bandas marciais e no domingo à tarde a música nativista. Não tem por que a gente também esconder nome aqui. Foi o pessoal da Rádio Atlântida, da nossa co-irmã RBS, que fez um encontro de rock and roll como parte integrante da Festa Nacional da Música. Participou todo mundo, comunidade ninjitsu, participou as bandas todas. Sim, todo Mas mundo sempre tem, durante todos os anos, sobe toda essa gente. No domingo pela manhã, encontro de bandas marciais. Chicão, tu que gosta das coisas militares, você ia se emocionar. Eu tocava na banda do Julinho, do Inácio Montanha. A banda do Julinho, a banda do Colégio São João. Gente, lindo, bandas vindo de esteira. Veio uma banda de Rio Pardo, veio de Novo Hamburgo, Alvorada, 2 bandas marciais de Alvorada. Muito legal, São Leopoldo, olha os municípios todos representados. Muito bonito. Mário, você ia se emocionar, Mário. Porque aquela coisa militar, adoro, aquela coisa marcial espetacular. O Chicão Tofani falou que toca. Que instrumento o senhor toca? Pífaro. Por que tu ri? Não, mas eles riem de mim, mano. Eu acho legal. Cada um toca o seu instrumento. Cada um toca o seu instrumento. Estou Tem tentando fair me play, sim. concatenar, viu? Agora pegou no pé. Olha aqui, ó, deixa eu contar uma outra coisa pra vocês. Hoje lá tem uma outra telespectadora nossa, que é a mãe da presidente da Federação, a mãe da Simone Leite, da presidente Simone Leite, que foi a nossa candidata ao Senado, enfim, né? É a presidente da Federação. A mãe dela, que eu conheço, até porque eu conheço a Simone Leite desde solteira, né? Desde solteira. E agora ela é presidente lá da Federação, todas as quartas-feiras eu trabalho lá com ela, enfim. E a mãe da Simone, a senhora Regina de Fenteller, aí de Novo Hamburgo. Ela assiste o nosso programa todas as noites, religiosamente, e ela assiste o programa da meia-noite, que é o mais longo. Então, a Simone se mata de rir, porque depois a Simone, quando vai lá tomar chimarrão com ela, no final da tarde, ou quando pode, enfim, fim de semana, e ela comenta e fala de algumas coisas que a gente diz, gosta de umas coisas, não gosta das outras, discute os machismos do Chicão, enfim. Então, um beijo grande para a dona Regina de Fenteller e para as amigas dela também, que eu sei também que assiste o nosso programa. Um grande beijo para ela, então, para a mãe da Simone Leite, nossa telespectadora, dona Regina de Fenteller. Obrigada pelo carinho. É verdade, isso é legal. Magda. Tu quer falar? Não, Posso falar? Por favor, verdade. Então tá, eu quero falar de um grande... Mas fale, que daqui a pouco de um grande dilema. De um grande dilema que surgiu para as famílias das vítimas dos mortos no voo em que a Chapecoense estava, né, na Colômbia. A diretoria da Chapecoense entrou com uma ação na justiça para barrar um filme que já está sendo lançado, já está sendo mostrado o trailer em alguns cinemas, que é o filme que era para contar a história da ascensão do Chapecoense. Que o nome do filme é O Milagre do Chapecó. Só que aí uma das famílias foi ao cinema no final de semana e se deparou com o trailer do filme, onde mostram, falam sobre o acidente, falam sobre as famílias, e as famílias não deram consentimento para falar sobre o acidente no filme. E aí imagina, né? Uma mãe leva os filhos para ver, ainda não superaram tudo isso, vai fazer 1 ano agora em novembro, mas ainda é uma situação difícil. E aí a diretoria da Chapecoense entrou com uma ação na justiça para barrar a exibição do trailer nos cinemas. O que acontece? Foi entrado em contato com o clube disse que não sabia do filme, não sabia do trailer, mas no trailer tem depoimentos de alguns dirigentes, alguns funcionários. E aí, o que acontece? Esses depoimentos foram gravados para este filme, sobre a ascensão da Chapecoense, né? Do nada, foi
quase a taça. E aí, o cara que fez o documentário, que mora no Uruguai, o Luiz Ará, que é o documentarista, ele usou para contar também a tragédia onde a Chapecoense estava envolvida. E aí está rolando essa ação na justiça. Essa discussão aí tem vários aspectos. O primeiro deles, quem está financiando esse filme é a Chapecoense. Sim. A Chapecoense que está pagando tudo. Ela queria fazer um filme sobre a ascensão da Associação Chapecoense de Futebol, que a Chapecoense saiu da 4ª divisão do futebol brasileiro em 5 anos para a 1ª divisão do futebol brasileiro e campeã sul-americana. E tudo isso levou uma série digamos assim, de acertos que é praticamente uma aula de como se gerir futebol. A Chapecoense queria algo que contasse isso e, quem sabe, muito sutilmente citasse a tragédia lá como um momento, né, nada mais que isso. A assessoria de imprensa emitiu uma nota e na nota eles disseram que o clube alega que os depoimentos foram prestados com o objetivo de que fosse contada a história da ascensão do clube. Do clube. Como é uma notícia, um fato de repercussão mundial, não existe direito autoral. Eu acho que a reclamação da Chapecoense é que ela pagou para fazer um filme de um jeito. De um jeito. E o cara fez de outro. Mas não tem que ter autorização da família para que possa falar? Não, você vai relatar um acidente, uma tragédia. Um fato público e notório, você não precisa autorização de ninguém para relatar. Desde que não haja dano pessoal, ofensa, calúnia, injúria, difamação, coisa e tal. Agora, caiu um avião e tinha 2 estelionatários dentro do avião. Opa, quem era? Fulano e ciclano. Opa, não, aí, entendeu? Mas, caiu um avião, morreram tantos atletas. Isso é um filme com base numa notícia. A discussão sobre propriedade intelectual em relação a esse conteúdo, a esse roteiro, ela é absolutamente polêmica. Nos Estados Unidos, por exemplo, não daria nada. O 11/11 lá, Marne Barcelos, o filme 11/11 lá nos Estados Unidos, a produtora, eu acho que foi a Columbia Pictures, pagou o roteirista só, ele fez o roteiro. O que? O 11/11 ou 11 de setembro? O 11/9, Edson. 11 de setembro. 11/9. 11/9 de 9/11/11, que foi em 2011. O que não dá para entender é que, tipo, o clube deve ter participado, né, da construção desse documentário. Sim, ninguém leu o argumento. Não tem roteiro, gente. Quando você financia um filme, não acompanha o roteiro, a montagem, não tem uma pré-exibição, quer dizer, o filme vai trailer pro cinema e o cara que pagou o filme não assistiu. Não assistiu a rodagem, nada? Muito estranho. Acho que tem ruído na linha, viu? Ainda acho que tem ruído na linha. Magda, mas pode ser também inexperiência de uma direção que não sabe lidar com produção cinematográfica. Não sabe quem é essa gente que eles contrataram, né? Marne Barcelos, vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante é o padre Manuel da Nóbrega, que foi um jesuíta português, o primeiro a chegar com as missões jesuísticas no Brasil. Outro aniversariante, o educador e militar brasileiro Benjamin Constant, uma das grandes personalidades do século retrasado. Grande Otelo. Quem não conheceu o Grande Otelo? Quem nunca assistiu o Grande Otelo? Eu vi muitos shows musicais lá no Rio de Janeiro, com o Grande Otelo cantando, dançando. Era uma grande figura, aquele homem baixinho, pequenino, mas com um talento realmente muito grande. O Grande Otelo. Grandes tragédias, inclusive, na vida dele, na vida pessoal. Orlando Drummond, trabalhamos juntos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ele fez muitas dublagens, ele está com mais de 90 anos hoje. Dublagens, o ET, o ET teimoso, lembra aquela voz? Mas a melhor dele é do Scooby-Doo, né? Não, e a melhor dele é aquele personagem que ele fazia no Chico Anísio, do seu peru. Aquela era demais, né? Orlando Drummond. A menina Mercury, que era uma atriz e cantora grega. O Chuck Berry, outro grande cantor e grande astro americano. Criador do rock and roll. Isso. Né? Klaus Kinski, ator alemão, pai da Natasha Kinski. Esse Klaus Kinski, ele tinha um comportamento, ele esteve na Segunda Guerra, tinha um comportamento bastante estranho. Existem muitos boatos. Com a filha. Isso, exatamente isso. O George C. Scott é um ator americano que ganhou o Oscar porque interpretou talvez o maior general
da Segunda Guerra Militar, general americano George Patton. Esse George Patton foi um general que, inclusive, queria invadir a Rússia ao término da Segunda Guerra, aproveitar, porque ele já dizia, vamos ter uma outra guerra com a Rússia. E é o único general americano que não está enterrado em solo americano. Ele está enterrado na Alemanha. Ele foi atropelado. Até hoje ninguém explicou por quê. Ele tinha muitas gravações, muitos aspectos da guerra que talvez tivesse sido morto por isso, se é que ele foi morto. O George C. Scott não fez aquele filme 12 Homens e uma Sentença? Ele fez muitos filmes, eu não sei. Ele era o último, o irredutível, né? Foi o último modelo. É um grande ator, era um grande ator. Maravilhoso. Diz que tinha um temperamento também dificílimo. Violeta Chamorro, que foi presidente da Nicarágua, do movimento do Luiz Sandino. Lee Harvey Oswald, todo mundo conhece a história dele, o pretenso assassino do presidente Kennedy, né? Ele esteve fazendo um curso na Rússia, foi preso naquela oportunidade e 2 dias após o assassinato do Kennedy, ele estava sendo levado pelos oficiais da polícia de Dallas, no Texas, e foi assassinado por um gangster americano que estava com câncer terminal chamado Jack Ruby. E em função disso aí, se levanta a grande suspeita, o relatório Warren, etc., que houve um complô para o assassinato do presidente Kennedy. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso aconteceu. Você sabe que dizem os especialistas que o Lee Oswald errou o tiro. Que a bala foi encontrada na porta do carro, ele errou o tiro. Eram 3 atiradores. 3 atiradores de elite da CIA. Prenderam o Lee Oswald, aí pegaram o rifle dele, olharam e acharam a bala estava na porta do carro. Ele errou. Quem conhece Dallas, a livraria lá onde ele atirou, está lá, tudo marcado, tudo, né, condicionado a isso. O Ted Boy Marino. As pessoas já faleceu. Ele faleceu em 2012, mas ele foi ator da Globo, era um italiano, morou na Argentina e depois foi para o Rio de Janeiro, fez os Trapalhões, a primeira série dos Trapalhões, junto com o Vanderlei Cardoso. E o Nelson Freire, que é um pianista brasileiro, que está completando hoje 73 anos, fazendo muitas excursões pelo mundo. Hoje, um dos grandes pianistas do nosso país. O político e jornalista de El Salvador, Maurício Funes, que foi presidente daquele país, e o ator belga Jean-Claude Van Damme, que está de aniversário hoje. Finalmente, o ator e cantor norte-americano Zac Efron, que aliás é um boa pinta esse rapaz, né? Falando em boa pinta, eu estava te admirando, tu estás muito bonito, Marlon. Tá charmoso? Verdade, eu estava vendo ali, tu tá muito bonito, tu tá assim, com um colorido bonito. Aliás, tem um telespectador. Colorido. É verdade. Ele tá vermelhinho, fala do meu nariz. Ele tá bonito e tem um telespectador. Mas eu não tenho carnegão no nariz. Parou! Carnegão nenhum, meu carnegão é bom. Não fica bravo quando a gente dá um elogio. Inclusive tem um telespectador que está elogiando a nossa iluminação aqui, gurizos, que agora vocês acertaram a nossa iluminação. Opa! Aleluia! Deve ser a luz da dona Jéssica. Muito aplausos. O dom da dona Carla. Agora vocês acertaram. Que as mulheres estão centralizadas. Eu acho. Aí a explicação. Olha aqui, ó. O nosso telespectador, que eu não sei o nome, porque aqui diz Rotter. Não sei. Vocês disseram que se a Dilma tivesse a metade da articulação política, não teria caído. A verdade é que se ela tivesse cometido a metade dos crimes que o Temer cometeu, ela estaria na cadeia e as chaves jogadas fora. Sou telespectador antigo deste programa e lembro quando o Gustavo comentou que o Temer estava começando a fechar as torneirinhas. Amadeu de Guaíba. Adorei o Caca. Abraço a todos. Mas é verdade, na época eu comentei que ele estava fechando as torneirinhas para... Era esse negócio de grande sindicato, ONGs, essas coisas, ele fechou as torneirinhas. Compensação, abriu o torneirão. A mangueira de bombeiro para os deputados amigos. Olha, o nosso telespectador Mangueirão, né? diz o seguinte aqui, ó, senhores comunicadores, o que vocês falam sobre os políticos está certo. 2 pontos. Lembro, entretanto, é isso que eles querem. A sociedade tem que reagir violentamente contra estes corruptos. Viu, hein? O problema da reação está no fato de que os predadores se perderam, né? Olá, querida bancada. A Câmara, o Senado e o STF é a cúpula da organização criminosa. Ninguém é preso.
e não admitem a prisão de ninguém. Abraços, Admar de Guaíba. Isso é muito grave, né? Eu não vou tão longe, Edmar, mas eu diria assim que existe uma conivência constrangedora para o país. O STF se ajoelhou para a política, o STF se acovardou, essa é a palavra. O STF se acovardou para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional agiu exatamente como aquela criança que a gente comentou ontem, a Carla, que tem 3 filhas, criou... O orçamento do judiciário quem autoriza? Sabe como funciona? Não, é constitucional. Aí que acaba acontecendo, a criança vai testando você vai cedendo, até que chega um ponto que você não consegue mais botar ordem porque a criança tomou conta. É mais ou menos o que aconteceu com a política no Brasil. Não teve predador, o senhor, nos seus relacionamentos, o senhor cede muito? Sim, eu sou uma pessoa bastante suscetível, sou um homem carinhoso. Até que ponto procuro entender quando tenho uma companheira, procuro entender os anseios. Mas até agora não deu certo. Então nada, né? Gustavo Vitorino, olha, com licença, Mário, eu posso interferir por uns segundos nesse tempo já? Olha bem no fundo do meu olhinho que eu quero ver se você está dizendo a verdade. Não, olha no meus olhinhos, não no da câmera. Não, eu estou dizendo a verdade pelos 2 olhinhos aqui. Sabe o que acontece assim, ó? É que as pessoas entendem que muitas vezes o CD representa subjugo. CD não é o compact disc. Não, ceder. Você ceder representa subjugo. E não é assim. Não é. Eu entendo que você pode ceder até um momento em que tudo aquilo que você cedeu não trouxe o resultado que você esperava. Aí você segue o seu caminho. Olha que bonito. Que seja... Como é? Que seja somente tua verdade. Não é isso. Isso aí é Nietzsche, esses troços de teu aí. É nude. Esse é nude. Nude é Chicão. Vinícius de Moraes, que seja... Eterno enquanto dure, posto que é chama. Chicão hoje está meio depauperado. Não é, querido. Eu estou bem, querido. Estou aqui. O Sargento Tainha está com problemas, né? Sargento Tainha, não. Boa noite a todos. Olha, está difícil ver os candidatos que estão aparecendo. Em um país em que o cantor de funk se candidata, ex-BBB se candidata, jogador de futebol se candidata. Isso nada mais é que o retrato do eleitor deste país. E quanto ao Luciano Huck... É bom ele pegar o táxi da Angélica e não voltar mais. Muito bom. Mas o palhaço está se saindo muito melhor do que muitos dos nossos eleitos. É verdade. Né? Mas ele comparece no serviço, né? Olha, Pelo menos ele comparece no serviço. Debochamos muito. Nós debochamos o Tiririca, é o deputado mais assíduo e disse que não vai se candidatar porque tem vergonha do que viu lá. Exatamente. Gente, não está suportando. O Tiririca está com vergonha do que está vendo lá e diz que vai cuidar da vida dele. Olhe o que deve ter lá. Alô, ministra Carmen Lúcia, certamente se o Brasil soubesse metade do que a senhora sabe, a gente ficaria de cabelo em pé. O Rafael de Porto Alegre diz o seguinte: o povo não tem memória. Os sindicatos não fazem nada pelo trabalhador. Sindicatos têm que ir rachar. Enfim, não vou ler. Boa noite, Atualidade. Não pode dar informações do Inter e do Grêmio. Peço esse desejo. Obrigada. Qual? Daí ele vai comentando, é aquele que comenta tudo, tá? Qual o problema do dono do evento se homenagear? Poder só é poder se é exercido. Dá-lhe, Vitorino. Vocês são demais, estão bem humorados hoje. Só não assiste o Atualidades quem ainda não nasceu ou já morreu. Muito bem. Muito bom. Prezada Magda e bancada, boa noite. Observando o comentário do senhor Vitorino sobre a tese de uma psicóloga, que explica o comportamento, é uma psiquiatra, que explica o comportamento dissimulado de pessoas desonestas que negam a própria consciência, como esses lixos orgânicos chamados de classe política. Lixo orgânico é muito bom. É o Giovanni Prestes, eu adoro. Esses lixos orgânicos chamados de classe política, que nos representa, nos empobrece e nos descredibiliza internacionalmente, lembrei de um exemplo bem pertinente. Em entrevista recente, o senhor Paulo Maluf, nos seus 86 anos, com processos em andamento, passado por condenação, prisão, procurado pela Interpol, curado de câncer na década de 90, e nada disso serviu para lhe tornar uma pessoa mais íntegra ou consciente, ao ser perguntado objetivamente: o senhor se considera uma pessoa honesta? Respondeu tacitamente, com postura ereta, em alto e bom som, sem titubear: 100%. Acho que ele quer briga com uma certa santidade, que se auto-intitula a alma mais honesta do Brasil.
Briga feia, é assim, no pior sentido da palavra. Abraços a todos, Giovanni O Prestes. Lula está deprimido essa semana, né? Ninguém mais fala nele? Não, o Papa santificou 30 lá e ele estava fora. E ele estava da lista, fora, né? não estava na lista. Santinho. Agora, falando em Santinho, Vale. Não não sei. Está na lista da canonização. eu não sei como eles vão resolver essa encrenca. Hoje, lá em Nova York, o juiz pediu para que as partes, ou seja, as associações de aposentados, os fundos de pensão que compraram ações da Petrobras, apresentem uma proposta de acordo, que deve ser divulgada até o final de novembro. Gente, vai faltar zero para a Petrobras pagar essa bronca. Vai. Que eles vão vir com uns quatro pés lá em cima. 4 não, é 2, né? É 2. Ontem, depende, aliás. usar as mãos. Se usar a mão, eles vão vir voando, porque a proposta deles, eles alegam que a perda foi significativa. Marne, E se der passadinha para eles, não tem Marne, problema? a continha que eu fiz por cima, assim, amigo, é 10 Leva a a 12 passadinha. dígitos Puxa. em Bilhões de dólares. bilhões. 10 a 12 dígitos. Aí eu fico me perguntando, e aí o que vai acontecer com a Petrobras, hein? Entrega passadinha, né? Aqui não vale nada, né? Então, uma passadinha não vale nada. Aqui eles não querem. Tá que nem o Brasil. Queriam devolver para os índios. Os índios disseram, não, agora não. Fica essa porcaria para vocês. Estragaram tudo. Essa é uma encrenca que está nos esperando lá fora. Tem uma outra encrenquinha internacional aí, que é a possibilidade de reversão do Brexit inglês. Parte da população está pressionando o governo do Reino Unido para realizar um novo plebiscito ou setorizar o plebiscito. Permitir que Escócia, Irlanda e País de Gales tenham uma votação diferente, regionalizada, para que eles, querendo ou não, saiam. Porque, olha, Mário, acredite se quiser, primeiro mundo, estão falando até que a eleição não foi lá bem limpa. Limpa essa? Estão falando da Inglaterra, hein? Inglaterra. Estão falando da Inglaterra. Até o câmbio A que ponto nós chegamos? Estão falando do Reino Unido. Nós estamos exportando vigarice? Aliás, falando em vigarice, Estão aprendendo você sabe que eu Engatou. descobri um outro prêmio Nobel brasileiro. Eu adorei. O que é? O outro? Aliás, qual? Um outro prêmio Nobel brasileiro, descobri. Qual é? Olha que coisa. A gente disse que não tinha nenhum, aí descobrimos que tem um, né? Sim. Não, nos A gente contaram, né? não. Nós não descobrimos. Nós Bateram na nos nossa contaram, porta. um telespectador Bateram veio e na disse, nossa não, porta tá e errado, disse. tem um. É. Descobri um segundo. Um médico que nos anos 60 ganhou o prêmio Nobel porque desenvolveu o soro contra a rejeição de órgãos humanos em transplantes. Ele é filho de um libanês com uma inglesa que morava em Minas Gerais. Nasceu no Brasil, tinha cidadania brasileira, saíram quando ele tinha 12 anos. E ele foi na década de 40, eles saíram, voltaram para a Europa no pós-guerra. Mas ele tinha cidadania brasileira. Só que aconteceu o seguinte... Ele entrou com qual cidadania? O Brasil queria convocar ele para o serviço militar. E na convocação, vê só, ele tinha 19 anos e já fazia pós-doutorado em Oxford, com 19 anos. Aí, o que ele disse? Abriu mão da cidadania brasileira. Então, quando ele recebeu o prêmio, ele já não era mais cidadão brasileiro. Mas ele chegou a ter formação cidadania dele brasileira. era onde? Em Oxford? Em Oxford. Então, foi receber pela Inglaterra mesmo. Ele entrou, porque na Inglaterra você pode entrar numa universidade com 14, 15 anos. Basta que você faça a prova e passe. É um gêniozinho, passa e entra. Por isso que ele, nessa tenra idade, tinha... Eu não lembro o nome dele. É filho de uma libanesa com uma inglesa. Gostei do tenra idade, viu? Muito bem. Do quê? E a bibliografia? Tenra idade. Sim, porque lá você pode que eu acho que é coisa de primeiro mundo. Se você tem inteligência para estudar, estuda, entra, vai, não tem esse negócio de não pode com tal. Tá, o Sargento Tainha, fala aí, Sargento Tainha, alguma coisa. Ele está chateado. Fala, Chicão, aproveita. Não, tá tudo ótimo. www.osul.com.br é o nosso portal de notícias que você acessa da hora e o lugar onde você quiser. Basta você baixar
o app na plataforma que você usar, uma ou mais de uma que você usar. O importante é você saber que você estará sempre em dia com as notícias e muitas das notícias que a gente lê aqui, que a gente conversa um pouco, conversa 2, 3, 4 minutos ou até mais. Depois você pode ler com detalhes, como, por exemplo, a ministra da Administração Interna de Portugal, que não resistiu às críticas sobre a sua atuação à frente da pasta da Administração Interna de Portugal, que continua sofrendo violentamente com os novos incêndios e causando mortes, obviamente, né? Acabou pedindo demissão. Foi nesta quarta-feira, dia 18, Constança Urbano de Souza pediu demissão, que foi aceita pelo primeiro-ministro Antônio Costa. Esta e outras notícias, muitas que nós tratamos ao longo desse nosso programa de hoje, você confere em detalhes no www.osul.com.br, Mara. Falando no Sul, Marne, eu achei uma notícia hoje. Nós falamos ontem sobre a caminhada, que era muito bom. O Gustavo até disse que a natação também era maravilhosa e tal. No Sul tem a seguinte notícia, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, indica quais são os 5 melhores exercícios para o corpo humano. E aí ele, na matéria, coloca a primeira, natação, segunda, tai chi. O tai chi que é terceira, treinamento de força, que pode ser com halteres ou pode ser com aqueles elásticos, sabe? Que quem faz funcional... O próprio peso do e daí corpo, depois também usa o próprio peso do corpo, que é no trabalho funcional, ou halteres mesmo, ou também aqueles elásticos. E eu achei interessante porque eles indicam é bom para quê? Por exemplo, o treinamento de força, desenvolver ossos fortes e acelerar seu metabolismo para ajudá-lo a queimar calorias. Então, assim, dependendo do teu objetivo, qual é o exercício mais indicado. Eu sempre desconfiei desse exercício porque achei que ele comprometia articulações. Interessante ele aparecer. Exatamente, mas tem que ter um acompanhamento. Com cuidado, né? E tem que ter exatamente. Em quarto lugar ficou a caminhada. E em quinto, exercício de Kegel, pode ser? Vocês conhecem? Eu não conheço. Nunca ouvi falar. Não, também não. Tá, mas e aquele exercício que o Chicão diz que pratica, mas é só conversa, aquele está classificado, hein? O que é Bom, dona Magda, eu acho que hoje eu não vou conseguir, né? Ficou diazepam a operação. Parou. Notícia que... Eu vou assistir na parte de Red Bull. Eu quero falar um pouco do Abel Braga. O Abel Braga, que perdeu recentemente o seu filho João Pedro. O treinador, olha aqui, aceitou o convite para ser padrinho da campanha A Vida Não Para do Cemitério da Penitência do Grupo Amigos Solidários na Dor do Luto. O projeto, em encontros semanais gratuitos, orienta quem perdeu pessoas queridas a enfrentar o luto. Que atitude bonita do Abel Braga, que é um grande ser humano, uma grande figura. Cara, é verdade. Eu não falo nem do aspecto profissional dele, mas é uma grande personalidade. Menos de 3 meses ele vai participar, é uma conversa, uma espécie de terapia. Parabéns, dúvida, meu querido Abel Braga. Você é uma figura fantástica. Que Deus lhe ilumine e lhe dê forças para aguentar esse momento muito difícil. Porque perder um filho... Eu não sei se eu suportaria a perda de um dos meus filhos, pelo amor de Deus. Certamente treinador do Inter em 2018, viu? Depois daquele jogo do Inter de ontem. A nossa amiga e telespectadora Luciana Loreto mandou lá no início do programa umas fotos que são de prédios aqui de Porto Alegre, na Júlio de Castilhos, em prédios antigos, que foram pintados numa ação feita junto com o pessoal do Cabify. Eu até pedi para ela, me explica que iniciativa foi essa. Tu sabe o que é? Não, eu não sei da iniciativa. Pois é, eu não sei direito, mas são lindas, ó, são lindas. Aqui tem uma, eu quero ver se eu consigo passar uma outra para vocês. Deixa eu só mudar aqui, ó. Vou mudar aqui, depois vocês mostrem outra, ó. São prédios lindos. Esse aqui que eu vi, achei maravilhoso. São lindos os prédios. A iniciativa foi muito bacana. Ela disse que mandou para o nosso WhatsApp também, mas eu também não consegui achar ali. São prédios lindos, as pessoas pintaram, ficaram muito bonitos.
São na Júlia de Castilhos. Olha que coisa mais linda esses prédios. O trabalho que foi feito, ela disse que foi uma iniciativa do Cabify com os artistas esses que fazem grafite, né? Muito bonito, olha só que lindo, ó, um trabalho lindo, maravilhoso. E aí eu fiquei esperando que ela me mandasse, alguma explicação. Uma colorida. Isso valoriza a cidade, né? Eu quero trocar aqui, e eu não estou conseguindo trocar direito, porque eu sou analfabeta. Magda, a hora que der uma brecha aí, eu quero só dar uma informaçãozinha aqui. Olha aqui, ó, que lindo esse outro trabalho também. Olha aqui que lindo, ó. Que bonito. Os prédios são muito bonitos. E a Luciana que nos mandou acho que outras explicações e a gente não conseguia achar. Dá uma vida, muito uma coisa bem psicodélica, assim. Psicodélica. É bem novinho esse termo. Eu sou a velha. Olha aqui, ó, eu quero só dar um nome aqui dos deputados que foram favoráveis ao relatório, ou seja, contrários à denúncia. Eram 2 deputados do Rio Grande do Sul que faziam parte da comissão e que, claro, votaram ao lado do seu Michel Temer, que é o deputado Darcísio Peronde, né, que é tropa de choque. Ele aparece em todas as fotos de Michel Temer. Pendurado, E o deputado Alceu Moreira, que eu tinha uma admiração, mas... Temos que desejar a vocês uma boa noite, agradecer a sua companhia e dizer que amanhã voltaremos logo depois do Jornal da Pampa, cobertos de saudade. Até lá. Beijo! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.